Como estão? Tudo beleza? Então quem fala aqui é o professor Rafael Bezerra, professor de Biologia. E aí, a partir de hoje, a gente vai começar a trabalhar algumas temáticas que são, claro, muito importantes para a compreensão de uma forma geral em relação à nossa disciplina, em relação à nossa área. E, claro, também que são muito significativas, tendo em vista a perspectiva do Enem, tudo bem? Então, contem sempre com a nossa ajuda. A gente vai estar aqui semanalmente trabalhando esse material. Todas as quintas-feiras a gente vai estar postando algum material para vocês, claro, com temáticas que são das mais variáveis possíveis e também com algumas temáticas que correspondem, nesse caso, a atualidades, novas informações, até porque a gente lidar com ciência e, claro, se tem sempre a importância também de trabalhar esses temas que são sempre muito importantes dentro dos assuntos que envolvem também a provinha que logo mais a gente vai estar em contato, tá bom? Então seja bem-vindo e hoje, exatamente para dar o pontapé inicial, a gente vai começar a trabalhar nos temas que para a biologia é um tema muito significativo. Eu em particular, costumo sempre dizer que tem três temáticas, né? Três conteúdos que para a gente da biologia são fundamentais. Trata-se de evolução, de ecologia e de genética. Então, eu costumo dizer que são os carros-chefe mesmo, para que a gente possa compreender muitos aspectos que a biologia, enquanto ciência, tenta justificar. Tudo bem? Hoje a gente vai tratar especificamente das teorias evolucionistas. Então, fica de olho que a partir de agora a gente começa exatamente a trabalhar essa temática, beleza? Então vamos lá, vamos discutir a respeito exatamente das teorias evolucionistas. Logo de cara, não tem como não se destacar a imagem desse camarada que é considerado como o pai da evolução, que é o Charles Darwin. Daqui a pouquinho a gente vai comentar um pouquinho mais a respeito dele. Essas imagens que a gente vê são realmente muito significativas daquilo que a teoria da evolução nos propõe, tá bom? Gente, dando sequência aqui, é claro e inevitável que, como a gente mais uma vez está trabalhando numa perspectiva que é científica, até Charles Darwin conseguir chegar a todos os seus pressupostos, a todas as suas escrituras e conseguir, inclusive, concluir um livro que é muito significativo para a ciência e para a biologia, que é o livro conhecido como Origem das Espécies. Claro que antes disso se tiveram realmente muitas outras discussões acerca do tema da evolução. E um cara que deu grandes contribuições foi esse aqui, ó, o Jean-Baptiste Lamarck, que a gente também precisa comentar um pouco a respeito dos pensamentos que ficam sendo conhecidos como pensamentos lamarquistas. Então aqui um pouco da vida até do Lamarck, né? Jean-Baptiste Lamarck, então é um cara francês, ele foi muito importante para a evolução, principalmente porque ele quebra uma linha de pensamento que é conhecida como fixismo, onde o fixismo ele trabalhava com a ideia exatamente de que os organismos eles não seriam capazes de sofrerem mutações. Então, o fixismo considerava que os indivíduos eles permaneceriam com um aspecto de características, por exemplo, que hoje a gente chama de características fenotípicas e genotípicas, eles permaneceriam durante toda a vida e toda a existência daquela espécie. Então, embora a gente vá ver que realmente os pensamentos associados ao princípio lamarquista, nesses pensamentos existem alguns equívocos, mas lembra que Lamarck foi muito importante porque ele promoveu a quebra do fixismo. Então, por isso, pela sua importância, que a gente vai conhecer um pouquinho mais a respeito dos pressupostos aí do nosso querido Jean-Baptiste Lamarck. Então, Lamarck, gente, ele se baseava principalmente em dois princípios, tá? Então, o que foi postulado por ele corresponde exatamente ao que é denominado como lei do uso e do desuso e também lei da transmissão dos caracteres adquiridos. O que é que acontece? Com a lei do uso e do desuso, Lamarck propõe exatamente que quanto mais se utiliza uma estrutura, mais ela vem a se desenvolver e essa característica de desenvolvimento termina sendo transmitida aos seus descendentes. Em contrapartida, quanto menos se utiliza uma estrutura, essa estrutura ela tem uma tendência a atrofiar pelo desuso e essa característica do desuso termina sendo passada também para os seus descendentes. E Lamarck tenta justificar se utilizando de alguns exemplos, né, da lei do uso e do desuso e essas características de uso ou desuso sendo passadas para os descendentes. Está aqui, ó. Essa é uma hipotética justificativa de Lamarck para o surgimento das membranas interdigitais, nesse caso nas aves aquáticas.
Segundo Lamarck, esses organismos, por algum motivo, tiveram a necessidade de ir para um ambiente aquático, tudo bem? Antes, segundo Lamarck, né, segundo o pressuposto de Lamarck, nas patas desses animais não teria a presença das membranas interdigitais e pela necessidade do uso, então o estímulo seria exatamente o fato de esses animais nadarem, as membranas interdigitais elas iriam sendo desenvolvidas até que hoje a gente tenha que essas aves aquáticas elas apresentam essas membranas entre os dedos. Então vejam que nesse caso entra na perspectiva do uso de uma estrutura e que esse uso estimula modificações exatamente levando em consideração a necessidade, nesse caso, das membranas interdigitais entre os dedinhos aí das aves que são aquáticas, tá bom? E outra ideia proposta por Lamarck está exatamente associada ao desenvolvimento do pescoço das girafas. As girafas elas são utilizadas realmente como exemplo para poder explicar esses pensamentos evolucionistas, tanto da parte de Lamarck quanto também da parte de Charles Darwin. Só que, segundo Lamarck, a gente tem que perceber, inclusive a própria imagem mostra um pouco disso, que esse desenvolvimento do pescoço da girafa, e de acordo com o que a gente tem nos dias atuais, as girafas de pescoço alongado, esse processo ele tem acontecido desde o surgimento desses animais. E aí, dentro do pensamento lamarquista, seria exatamente que as girafas, todas elas teriam inicialmente pescoço curto. Com o passar do tempo, devido à necessidade de elas irem obter as folhagens em partes mais altas de vegetais, consequentemente elas iam fazendo esforço. Então vê que entra na lei do uso. E essa característica do uso sendo passada de geração em geração, termina fazendo exatamente com que as próximas gerações de girafas terminem tendo o pescoço mais elevado. E é exatamente isso, ou essa é a justificativa de Lamarck, ou seria, para que as girafas nos dias atuais tenham exatamente o pescoço mais alongado, tá bom? Então aí os pressupostos, gente, e os pensamentos de Lamarck exatamente em relação a essas modificações e princípios evolutivos, tá bom? Aí aqui um esqueminha, exatamente como um resumo geral. Claro que a gente vai voltar a comentar a respeito desse esquema, principalmente quando a gente comentar a respeito dos pensamentos que são agora darwinistas. Aí agora você tem que ficar de olho, porque a gente vai discutir tudo acerca de Darwin, a gente vai discutir os princípios do darwinismo, de seleção natural, e a gente vai verificar o contraponto, né? As argumentações de Darwin em relação exatamente a toda essa ideia que foi proposta por Lamarck, tá bom? Então, galera, a partir de agora a gente vai exatamente dar uma olhada em todos os pensamentos relativos, nesse caso, aos estudos de Charles Darwin, tudo bem? Antes disso, lembra que eu vou colocar aqui abaixo o nosso Instagram, que a gente vai estar sempre também alimentando ali com algumas informações que são importantes. Então segue lá, participe, interage e também, claro, não se esqueça de se inscrever no canal, porque aí vocês ficam recebendo essas notificações que, como eu já disse antes, semanalmente a gente vai estar postando alguma coisa, tá bom? Galerinha, vamos lá, vamos dar sequência aqui e vamos exatamente falar a respeito dos trabalhos do nosso grandíssimo aí pesquisador, o Charles Darwin. E esse é o cara, tá? Esse é o camarada, a Charles Darwin inglês, naturalista, era mais especificamente estudioso ali da área da botânica, beleza? Viveu numa época em que realmente a ciência vinha em um crescimento muito considerável, que é o século XIX. E aí, dentro de todos os trabalhos de Charles Darwin, a gente sempre destaca principalmente essa obra aqui, né? Essa é literalmente uma obra para a biologia, que é o livro A Origem das Espécies. Sem sombra de dúvidas, é o livro que mais representa o processo do evolucionismo, voltado, claro, ao estudo ou à base exatamente de Charles Darwin, tá? Então lembre-se que esse livro ele foi lançado aí em meados exatamente de 1859 e a gente tem que lembrar que nas escritas desse livro, claro, Darwin teve muitas contribuições. Então, um cara chamado de Alfred Wallace, também que deu muita contribuição para Charles Darwin, ele coletou algumas informações de Wallace. Lembre-se também, claro, que ele pegou muita base bibliográfica, tá? Então ele fez muitas referências de estudo. Acredita-se que Darwin tenha estudado pelo menos em torno de 20 anos
juntando aí parte teórica e parte de campo mesmo, né? Aqui descreve exatamente a viagem que ele fez a bordo desse navio, Beagle. Inclusive tem muitos livros que comentam relatos de pessoas que tiveram contato com Darwin e com os outros naturalistas, obviamente, que estavam junto com ele, nessa aventura, literalmente, por informações. Darwin era um cara, era um pesquisador clássico com um método de observação realmente assim muito aprimorado. Porque a gente tem que lembrar que nessa época de Darwin ainda não se tinham os pressupostos genéticos, gente. Então, para ter ideia, não se tinha nem o que era a descrição do DNA, por exemplo. O DNA ele vem ser elucidado aí em 1953. Então, essa percepção de Darwin, essa interpretação que ele tinha do seu método, do método de observação, realmente é uma coisa que impressiona, tudo bem? Então, aqui algumas perspectivas em relação aos trabalhos de Charles Darwin. Mas, finalmente, a gente precisa conhecer o que é que Darwin deixou para a gente, né? Então, lembra, um primeiro ponto que é muito importante é a gente entender que Darwin propôs aí que existe uma ideia de ancestralidade comum. Ou seja, existe certamente um ancestral que a partir desse ancestral começa a ter o surgimento dos seus descendentes. Isso é tão importante, gente, que hoje a biologia moderna trabalha dentro de taxonomia muito utilizando desse princípio, de que os grupos, sejam reino, filo, classe, eles tiveram um ancestral comum e a partir desse ancestral comum terminam se desenvolvendo os indivíduos que a gente chama normalmente de derivados, né? Que seriam os indivíduos, nesse caso, mais recentes. Bom, aqui a mola mestre de todo o trabalho de Darwin é exatamente esse aqui, ó, os princípios da seleção natural. Tem tanta coisa para se comentar a respeito da seleção natural que inclusive eu vou dividir e eu vou fazer um outro momento em que a gente fale especificamente a respeito da seleção natural. E um outro detalhe que eu também vou fazer nesse mesmo momento é em relação à justificativa evolutiva desse processo aqui, ó, que Darwin já propôs. Isso é muito legal. Darwin comentou que as espécies apresentavam variações. Eu falei sobre o principal livro dele, que é A Origem das Espécies, mas ele também escreveu alguns livros a respeito de seleção sexual, que seria a seleção reprodutiva, tá? O que é que acontece? Quando ele observou as espécies, e por isso que eu elogiei o método de observação dele, ele começava a perceber que as espécies apresentavam variações, galera. E essas variações, muitas delas, estavam associadas ao tipo de obtenção de alimento, ou por vezes, nesse caso, dentro da mesma espécie, devido, por exemplo, à busca por fêmeas, e aí ele começa a ter uma excelente interpretação em relação ao que a gente conhece muito hoje, que é o processo da corte, que é o comportamento ao qual o macho tenta, de repente, atrair a fêmea para o processo do acasalamento. Isso foi observado por Charles Darwin, diferenciando a questão, inclusive, de gênero dentro da mesma espécie. Mas quando fala que indivíduos apresentam variações, a gente está tratando de aspecto genético. Só que lembrem-se que Darwin não trabalhou postulados genéticos. Quem é que trabalha postulados genéticos dentro da evolução? Na verdade, é a galera que defende o neodarwinismo, ou teoria sintética da evolução. Essa teoria sintética da evolução, ela data de 1930. Então, comparando com o lamarckismo, comparando com o darwinismo, ela é muito mais recente. Ok? Então, muitos botânicos, geneticistas, enfim, uma galera grande aí foi exatamente fazendo essas escritas em relação ao neodarwinismo. Lembrando que o neodarwinismo não abandona os conceitos relacionados à seleção natural e a Charles Darwin, simplesmente complementa os pensamentos darwinistas com os aspectos que são, na verdade, mais modernos, vamos colocar assim, com as informações genéticas, com mutação. Então, a gente ainda vai ter a oportunidade de falar restritamente sobre o neodarwinismo e depois discutir um monte de coisas a respeito da seleção natural. Bom, ainda dentro das características propostas por Darwin, a gente lembra que ele propõe que as condições que são favoráveis propiciam, nesse caso, com que haja a maior possibilidade do indivíduo sobreviver. E, consequentemente, aquelas características que são desfavoráveis terminam dificultando a sobrevivência. Então, se o cara não continua vivo, consequentemente, tem uma tendência aí de ele terminar não deixando descendentes, tá bom? E outro detalhe também, gente, é que há uma tendência a se ter uma melhora dentro daquele grupo. Só cuidado com uma coisa. Tanto Darwin quanto Lamarck falam em adaptação. Tanto Lamarck quanto Darwin falam que o meio ambiente
influencia na vida dos grupos. Só que essas interpretações elas são distintas. Então vamos relembrar. Lamarck propõe que o meio ambiente faz com que as espécies se modifiquem. Então, segundo Lamarck, uma espécie ela teria condições de se adaptar modificando partes corporais, como é a história lá, por exemplo, do pescoço alongado das girafas, para poder se alimentar e, consequentemente, sobreviver. Vejam que o meio ambiente influencia, só que nesse caso de Lamarck, o meio ambiente influencia as modificações de um grupo. O que é que Darwin fala sobre esse aspecto, gente? Darwin fala que o meio ambiente já está lá e as condições são aquelas. E aí, quem conseguir se alimentar sobrevive e quem não conseguir se alimentar termina sendo levado à morte e, consequentemente, não deixa descendentes, tá bom? Então, lembra dessas ideias centrais, nesse caso de Lamarck e de Darwin, tá bom? Tá aqui uma imagem que é clássica, né? A gente verifica girafas que conseguiram sobreviver em detrimento de uma girafa que não conseguiu sobreviver. Aí a gente verifica um grupo que está passando por um processo de competição. Então esses indivíduos competiram entre si, o alimento não estava disponível para todos, alguém tem dificuldade de se nutrir e, consequentemente, termina sendo levado à morte e não deixando descendentes. Só um justificativo importante. Essa não é a única descrição que Darwin nos dá. Ele não se baseia apenas nessa referência de obtenção de alimento. Darwin também pensa e propõe a ideia de que os indivíduos, eles, especificamente as girafas, os machos eles tinham que brigar entre si para poder ter direito a copular a fêmea, e com aquela história de um macho bater o pescoço no outro, porque é assim que eles disputam pelas fêmeas, quem tinha pescoço mais forte terminava saindo vitorioso dessa disputa, quem tinha um pescoço mais fraco e consequentemente menor terminava perdendo a disputa, tá bom? Então, essa é uma justificativa dentro daquela história que eu falei da reprodução sexual. E aqui uma comparação, olha, isso aqui é legal, gente. Uma comparação a respeito de o que é que o darwinismo propõe em relação ao comprimento do pescoço das girafas. Então, vejam que inicialmente elas teriam todas o mesmo tamanho e esse pescoço a cada geração vai aumentando devido à referência da lei do uso. E aqui a gente vê o darwinismo. Olha aqui, ó, variação no comprimento do pescoço das girafas. A girafinha que tem pescoço curto termina não se alimentando, então ela sai prejudicada no aspecto da competição. E a girafa do pescoço mais curto, ao passo em que não se alimenta, termina não deixando descendentes. Então aí um apanhado sobre os pensamentos de Lamarck e de Darwin, tudo bem? E a gente fica mais uma vez na expectativa que possamos aí ter discutido de maneira legal os temas. Claro, o nosso objetivo é contribuir para que a gente possa se sentir seguro aí nas provinhas que estamos já por fazer. Beleza, galera? Gente, um grande abraço e até o próximo encontro. Até mais, galera.